Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos por falar do PST e de um possível congresso extraordinário em dezembro. Falamos também do Orçamento do Estado para 2019, o que pedem então os partidos. Falamos de educação. O ministro rejeita a lei para regular as praxes, mas quer punições exemplares. A ANA Aeroportos, processada em Bruxelas por lucros excessivos. E na política internacional falamos das eleições no Brasil. São então estes os temas que temos hoje em análise e comigo em estúdio César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos precisamente por falar no PST e num possível congresso extraordinário em dezembro. Acha que irá mesmo realizar-se este possível congresso, César? Sinceramente, penso que não é muito provável acontecer. O que é que está aqui em causa? O que está em causa é que as eleições, ali a liderança do PSD foi disputada a dois, não é? E um desses dois saiu do PSD para criar um novo partido. E com eles estavam muitos outros que ainda estão no partido e que agora ficam um pouco órfãos, não têm ali um escudo para os proteger. Naturalmente essas personalidades começam a ver que daqui a dias começam-se a fazer as listas e que naturalmente que vão ficar a maior parte deles afastados das listas. As listas não chegam para todos. E naturalmente que, embora o Rui Rio seja um homem que de grande verticalidade, eventualmente poderá inclinar-se para as pessoas que eventualmente tenham alguma convergência com ele. Não vai agora meter indivíduos que permanentemente são dissidentes. Portanto, como ele tem dito muito bem, os dissidentes têm que ou sair do PSD ou acatar aquilo que foi a vontade dos militantes. A tentativa de um congresso extraordinário é por variedíssimas razões. Naturalmente que mesmo algumas pessoas apaniguadas do Rio, na altura da eleição, agora podem eventualmente estar alguns contentes, porque entretanto o Rui Rio foi arrumando a casa, foi construindo as suas equipes e muitos deles ficaram de fora, apesar de estarem eventualmente ligados ou apoiantes de Rio. Portanto, todo esse conjunto de pessoas, deputados, sobretudo deputados, mas não só deputados, mas pessoas que estão distribuídas até para distritais e concelhias, começam a tentar arranjar aqui um sítio onde se arrumarem, pelo menos procurar um sítio que seja mais favorável para se arrumarem. Eu queria dizer-lhe, Helena, que é o seguinte: isto é uma situação que não é do PSD, a crise no PSD. Pronto, é crise no PSD porque é um partido de poder que está na oposição. Não podemos esquecer. Mas o que é que mudou com a liderança de Rui Rio até ao momento? O que mudou é que o Rui Rio está a tentar centrar o partido. Está a tentar voltar a recentrar o partido na sua própria identidade social-democrata. E algumas pessoas que estão dentro do PSD são mais liberais. E os liberais não se acomodam com esta situação. E como não se acomodam com esta situação, e como sai um indivíduo para formar um partido, e como eles sabem que não tem lugar nesse partido, vai ser residual, esse partido vai ser residual, não têm lugar, começam a tentar ver, não saindo, não fazendo jus àquilo que devia acontecer, não estão bem, olha, ponham-se melhores. O Rui Rio tem dito isso por meias palavras, mas tem dito isso. E é o que acontece na nossa vida. Se não estava bem, tem que se pôr melhor. Agora, temos que respeitar aquilo que é a vontade dos militantes. Para isso é que há eleições e os congressos. Um congresso extraordinário é para pôr em causa a liderança do Rui Rio. E eu tenho algumas dúvidas, mesmo que ele acontecesse, se essa liderança era posta em causa. Porque não me parece que os dissidentes, ou isto é, os que não são convergentes, que estão permanentemente na oposição, usando cargos. Isto já me faz lembrar a ASDI, quando aconteceu a ASDI, que uma vez vi na Assembleia da República o Sá Carneiro entrar por uma porta e os deputados todos a sair por outra. Portanto, é quase isto. E depois o partido encontrou o seu caminho. Portanto,
o Rui Rio está, de alguma forma, se ele é um homem de convicções e quer tentar recentrar o partido na sua matriz social-democrata. Se ele fosse assim uma coisa de ir fazendo as coisinhas com uns e com outros e tal, ali nas águas meias, talvez não tivesse uma oposição tão visível. Mas veja, a oposição centra-se em 3 ou 4 pessoas que querem poder, querem protagonismo. Já me faz lembrar alguns mediáticos, que há pessoas que se aproveitam dos mediáticos para aparecerem, porque se não se aproveitarem disso nunca mais aparecem. E eu conheço alguns do PSD que se perfilam para poderem ser futuros líderes, e eu acho que, coitados, eles têm muito para percorrer na vida para serem líderes de um partido. Portanto, acho que de alguma forma, uma crise mais dos dissidentes. Acha que há a possibilidade de impedir Rui Rio de ir às próximas legislativas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que vai às próximas legislativas. Mas acha que este Congresso Extraordinário em dezembro, a realizar-se, um dos cenários possíveis será a tentar aqui impedir Rui Rio, vou pôr esta questão desta forma, de ir às legislativas do próximo ano? Eu vou lhe dizer o seguinte, pode haver, eu não acredito que vá haver, mas se houver, eu acho que isso não vai acontecer, porque o Rui Rio vai se manter como líder do PSD. Porque, na verdade, há neste momento dentro do PSD muito mais gente interessada em que o partido se recentre do que, eventualmente, ser partido do poder. Veja, isto pode ser mal interpretado, mas é preferível alicerçar bem o PSD, recentrando na sua matriz ideológica, para que daqui não é daqui para o ano, mas daqui a 4 anos ou 5 anos, ser poder já encaixado na matriz social-democrata, do que propriamente estar agora cioso daquilo que são os lugares. Isto é uma crise dos dissidentes. Os dissidentes querem em todos os lugares e não há lugar para todos. O problema é esse. Percebe? E o PSD teve realmente já muitos deputados, alguns não se ajustaram muito bem à última transformação, há 4 anos, mas agora poderá vir a ser menos. Porque o PSD pode não ganhar as eleições, dadas as circunstâncias e dadas as convergências e até de alguma demagogia da esquerda em manterem-se a todo custo no poder, dando o que não podem e prometendo o que não vão cumprir. Mas isto é assim. Digamos, engolir sapos vivos, alguns engolir sapos vivos, tudo para se manter perpetuar no poder. Portanto, esse é o principal adversário do PSD, não é mais nada. Portanto, é provável que possa aparecer. Não é provável, eu acho que não é provável aparecer, mas pode aparecer, mas eu acho que não vai alterar, digamos, aquilo que determinou a eleição de um líder. Portanto, poderá ser um congresso para discutir, para aprovar moções, mas há os órgãos próprios, Helena. É preciso não esquecer, tudo isto tem que passar por órgãos próprios, nomeadamente o Conselho Nacional. E eu acho que o Conselho Nacional, nesta circunstância, neste momento e perante as evidências, não vai aprovar coisas deste tipo, que numa altura desta então ainda é pior. Quer dizer, temos que viver, quer dizer, ou saiu um militante para formar um partido. Pronto, era melhor que não tivesse saído, mas saiu. E alguns que querem, que não concordam com o Rio, querem sair, que saiam agora. Era melhor que não saíssem, mas que saiam. E depois fica o que ficar e depois logo se há de ver. Mas é preferível ir ao cerne, ir à zona útil daquilo que pode vir a ser o futuro do PSD. Muito bem. César, passamos agora então ao nosso próximo tema, depois então de analisarmos aqui este possível Congresso Extraordinário no PSD em dezembro. Falamos agora do Orçamento do Estado para 2019. O que pedem então os partidos, César? Olha, eles pedem muitas coisas, é uma lista, quase parece uma lista telefónica, pedem muitas coisas, porque é a altura sempre, os orçamentos, os planos de orçamento são sempre alturas em que as pessoas, e neste caso concreto, os partidos, e não só os partidos, as associações sindicais, as associações patronais e tal, é sempre uma altura de reivindicar, de alguma forma posicionar-se
porque depois acontece posicionar-se para um ano, pelo menos para um ano. Embora até o Orçamento de Estado é um orçamento que já condiciona até mais que um ano. Mas é evidente que toda a gente defende os aumentos dos ordenados, do ordenado mínimo, das pensões, uns defendem 5, outros defendem 10, enfim, todos defendem que haja um aumento dos vencimentos, quer pela via das reformas, quer pela via dos ordenados, na função pública. E depois há, digamos, aquilo que é a comparação com a iniciativa privada, que também é importante. Quer dizer, o Estado pode tirar 50 milhões, mas depois a iniciativa privada pode não estar em condições para tirar esses 50 milhões. E, portanto, isso aí também o Estado não vai querer criar fossos maiores que aqueles que existem entre aqueles que são os funcionários que são públicos e os privados, que já existe, não devia haver, mas já existe. Ora, os partidos de esquerda, sobretudo, vão lutar muito por isso. Depois, naturalmente, uma outra questão é as pensões e os impostos que, de alguma forma, todos pugnam para que os partidos de esquerda acham que não se deve ouvir Bruxelas e que se deve avançar, só que a questão é esta, é que o Estado, o Ministro das Finanças, que até é o Presidente do Eurogrupo, sabe que tem que cumprir parâmetros e como essas coisas, as pensões e outras regalias que normalmente, e os impostos, são coisas que são rácios, que são inquestionáveis para continuarmos a manter o nosso nível na União Europeia. Portanto, é uma luta que o PS vai dizendo que não são os partidos de esquerda têm esses pressupostos que não são os do PS. Porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e os Verdes e esse movimento não têm a ambição de ser poder, não têm ambição. Eles têm ambição, mas não é possível serem poder. E como tal, portanto, eles podem pedir o que quiserem porque não têm que cumprir. O PS tem. Portanto, não é a mesma doutrina. Agora, a incompatibilidade que existe de se apoiar em governo, isso é existente, é tal, por isso é que se chama a geringonça. Mas os partidos de esquerda vão tentando conseguir aquilo que agora estavam a ver se conseguiam entrar no governo, mas já lhes foi dito que não... É preciso também perceber até onde é que o governo vai no aumento salarial. Nos aumentos salariais, neste caso. O governo tem que... Percebe? O que nos é dado a perceber, o governo quer aumentar o possível, mas não quer exceder os 50 milhões. Portanto, isso é um parâmetro que eles devem ter em relação à folga daquilo que são o cumprimento das metas. Portanto, o que os partidos de esquerda pretendem vai muito além dos 50 milhões. Mas são muitas coisas ao mesmo tempo. É a questão do centro de serviço dos professores, é depois, se isso for avante, é o que isso vai originar, é, digamos, a falta, é o aumento que o governo parece-me estar mais disponível para isso, é o aumento do número de funcionários públicos para algumas serviços que não estão a ser devidamente implementados e que é preciso mais pessoal. O governo inclina-se mais para isso do que propriamente estar a disponibilizar meios para aumentar. Portanto, o governo prefere aumentar o número de pessoas do que o vencimento das pessoas e, portanto, vai haver aqui, isto é, o orçamento, as negociações vão-se todas, já estão a desenvolver-se um pouco em função destes problemas. E depois é a velha história de baixar os impostos, quer ao nível do IVA na eletricidade, que António Costa já disse que não está disponível para baixar, mas que toda a gente acha que era justo baixar. Não faz nenhum sentido manter-se um aumento do IVA no parâmetro que estamos neste momento e não há nenhuma razão para não voltar, porque é um bem essencial.
porque é que há de ser um IVA máximo quando a eletricidade é um bem essencial, como a água também é. Portanto, ele vai ter alguma dificuldade e vai ter aqui alguma guerra de todos os partidos nesta matéria. Bom, e depois também é aquela questão da contribuição para a DSE, que os funcionários públicos... Bom, a reivindicação nos orçamentos de Estado é tudo sempre muito à volta da função pública, dos serviços públicos. E, portanto, depois querem mais investimentos, querem mais dinheiro, querem mais investimentos, querem não sei, de onde é que ele sai? Tem que ser do Orçamento de Estado. E há folga no Orçamento? Não há. Como não há, o Governo tem que, de alguma forma, eles lá se vão arranjando, Helena. A questão é esta. Vão levantando as reivindicações, mas depois vão-se ajustando, que não tem outra forma, percebe? E já verificaram também que não adianta, é pior se vão pôr em causa o Partido Socialista, pode-lhes calhar o PSD com o CDS ou não sei quanto, ou com um partido novo, ou não sei, e isso é pior para eles. Portanto, eles vão se agitando. Aliás, tem-se percebido. 3 anos que já passaram, comem gatos e ratos e tudo, mas vão se agitando. Porque é melhor do que caírem num outro governo que não seja da sua própria matriz. Agora, o país não devia ter sempre estar sujeito a isso. Olha, estão descontentes com um governo de esquerda, com um governo de direita ou de centro-direita, estão na mesma descontentes, Ora, o que tem que reger é aquilo que são a nossa autossustentabilidade. Isso é que não pode deixar de ser. Seja que governo for, não vale a pena estar a inventar, porque senão caímos em situações de bancarrota já, por nós já experimentadas e noutros países muito mais experimentada. Portanto, isto acontece, vai acontecer, são muitas, já referi bastantes, e vão se basear sempre à volta disto. Daqui a 2 semanas isto está resolvido, e algumas coisas destas vão ficar por caminho, porque realmente o Estado não tem espaço de manobra para fazer isto. Muito bem. César, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de educação. O Ministro rejeita a lei para regular as praxes, mas quer punições exemplares. Olha, isto é adiar um problema, não é? Portanto, mais uma vez também, todos os anos, no início do ano letivo, nas universidades, voltamos a falar de praxes académicas. Isto é adiar o problema. O Sr. Ministro aqui não está bem, porque ele tem estado bem em algumas coisas, mas quando chega, pronto, o Ministro da Ciência é sempre um Ministro muito cinzento, que quase não tem, mas, digamos, a visibilidade não podia ser por uma razão destas, uma razão menor. De facto, havia de haver legislação em relação a esta matéria. Devia rever a lei. O que o Ministro o que diz em alternativa é que se deve criar atividades alternativas. E o que é isso, atividades alternativas? Em vez de estarem a obrigar os rapazes e as raparigas a pôr a cabeça na farinha ou na água, obrigá-los a pôr as costas, ou a ir fazer teatro de rua, ou não sei o que mais. Pronto, isso também é uma situação que era interessante que isso acontecesse, mas isto devia ser uma expressão natural ou um procedimento natural que se encaixasse naquilo que são algumas regras legais para que os estudantes tivessem que cumprir e tivessem uma vigilância do incumprimento. Ora, se houver uma lei e se isso fosse incumprido e se isso tivesse penalizações, provavelmente os estudantes ou aqueles chamados senhores doutores, que dizem que já foram estudantes, mas agora vou fazer a mesma coisa que já me fizeram a mim. Isto é uma coisa um bocado ridícula. Mas, portanto, acho que... E cria sempre aqui uma série também de problemas. Os problemas que se criam são sempre os mesmos, quer dizer, agora os que estão agora sujeitos às praxes, daqui a 2 ou 3 anos são doutores e depois fazem a mesma coisa às outras pessoas, não é? Isso, portanto, aqui não havia mais nada a fazer senão realmente regular, em termos de lei, criar regras para que as praxes, ou este período, se calhar deixar de chamar praxe, chamar-lhe um outro nome e regulá-las em termos de lei, porque deviam ter nós todos não temos roda livre em tudo que andamos a fazer, temos que cumprir a lei, não podemos ofender o próximo, eu não posso, só porque é um período, não sei o que, agora estar aí a brincar com a Helena, por exemplo, sem motivos justificados ou sem respeitar a sua pessoa, independentemente do campo em que nos situamos. Portanto, acho que
esta atitude, esta decisão, para mim, é uma decisão que não é mais acertada. Muito bem. César, falamos agora da ANA Aeroportos, processada em Bruxelas por lucros excessivos. O que é que isto significa, César? Olha, isto é a velha história. Quando foi a concessão aos franceses, os franceses pegaram-lhe, mas naturalmente pagaram, e são sempre bons negócios, mas eles impõem regras. E as taxas são X e porque quem investe depois tem que ter a reversão deste mesmo investimento. E o que está aqui a acontecer é que não é tanto Bruxelas, foi duas companhias operadoras que fazem uma queixa a Bruxelas porque acham que a ANA está a ganhar demais. Porquê? Porque eles têm taxações um bocadinho exorbitantes portanto, o que é que acontece? Eles dizem que a ANA que pratica os preços acima do que devia acontecer de 30%, mas não falam é quanto que os franceses tiveram que pagar para poder ter essa concessão. E são a Airlines Europa e a IATA que de facto reclamam isto, porque se tem 30%, eles não estão a pensar é que tem que haver reversão em relação ao próprio investimento, ao encaixe que o Estado fez, está a ver? Não duvido que a Bruxelas que dê provimento a essa queixa, dado que está em funcionamento aquilo que é o tempo de concessão, as regras que foram aceitas para a concessão. Pode haver aqui ou ali alguns excessos em que o Estado ou a Comunidade Europeia, Bruxelas, pode criar aqui um tipo de fiscalização ou até de alguma facilitação de alguns serviços que essas companhias estão a ser penalizadas. Pode acontecer aqui alguma, e neste caso concreto também é bom para os portugueses. É bom para os portugueses, é bom para os europeus, porque provavelmente terão melhores condições para poderem viajar. Porque essas empresas, se não forem tão penalizadas, com certeza... Portanto, mas isto não há aqui muito a fazer. É uma concessão, a concessão ainda tem o seu prazo de vigência, os franceses tiveram que pagar e agora têm que ser ressarcidos. Então, é uma coisa que é tão simples como isso. Agora, é normal que estas companhias, essas operadoras, tentem baixar as taxas, em vez de ser 30, passar a ser 20, ou coisa assim do género. Muito bem. César, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de política internacional, falamos das eleições no Brasil. Já são no domingo, não é? Qual é o cenário atual, César? O cenário atual é que, de facto, o candidato... Como é que podemos analisar este cenário atual? Olha, é uma surpresa? Se quisermos, é uma confusão geral. E digamos, pouco alicerçada esta situação no Brasil. Repare que não há candidatos com possibilidades de se posicionar a não ser do extrema-esquerda e o do extrema-direita, o que não é normal. O que normalmente há sempre candidatos fortes ao centro. Não há. E não há porquê. Porque o PT foi partido do poder e criou muitas clientelas e, portanto, vivem à custa da imagem de um senhor que está preso e que andam muitos ainda soltos, e que se calhar alguns também precisam ser presos, mas andam ainda muito soltos, e querem ver se recuperam o poder. E apostam tudo. Lá está a tal coisa. Toda a gente se une agora contra aquilo que pode ser um poder de extrema-direita, que também não é mau, que também não é bom. Ora bem, este fenómeno de ter aqui um candidato de extrema-direita é uma coisa anormal, assim como a da esquerda, como quando Lula ganhou também foi anormal. Mas sabemos porque tinha havido maus exemplos ao frente do governo. Agora há um mau exemplo da extrema-esquerda, neste caso concreto do Partido dos Trabalhadores, que implementaram corrupção, afinal não trataram tão bem dos pobres e das pessoas da terra como prometeram, e, portanto, há aqui uma desilusão
muito grande. E, portanto, muita gente, muita clientela desse tipo, que poderia estar inclinado, se tivesse havido uma política assertiva, mais justa, mais distribuída do PT, talvez não houvesse agora um candidato de extrema-direita com esta força. Como não há outro posicionado que seja intermediário, o partido de direita ganha força. Ganha força. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. Provavelmente, o que tudo indica, 31% das intenções neste momento indicam que o partido, o candidato da extrema-direita irá ganhar. Aquela situação daquele acidente que aconteceu, aquela tentativa, talvez tenha jogado a favor. As pessoas não gostam disso. Eu lembro quando Mário Soares foi agredido nas Caldas da Rainha, que ganhou a presidência da República, quando tudo indicava que não iam ganhar. Mas, portanto, foi um fator a favor. É um fator a favor, e este também é um fator a favor. E que ditou aqui um volte-face nestas eleições. O homem, ao nível daquilo que são as ideias que transmite, embora seja um candidato de extrema-direita, até, de facto... Estamos a terminar, César, uma última de facto, as pessoas podem acreditar, mesmo pessoas que não sejam daquelas clientelas da extrema-direita, podem acreditar que ele possa fazer a diferença melhor para os brasileiros. Portanto, vamos ver. Vai ser, eu acho que não irá ser muita surpresa, porque provavelmente o candidato da extrema-direita vai ganhar, ou pelo menos vai à segunda volta. Na segunda volta as coisas podem alterar-se, podem alterar-se, e depois, enfim, logo se vê, mas não há alternativas no Brasil em relação ao que está no terreno. Muito bem. César, terminamos então a falar das eleições no Brasil. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado, igualmente. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.